Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Jairo Teixeira e vou estar aqui com vocês, futuros servidores da Receita Federal, não é? Tomara Deus, é assim que a gente deve pensar, não é? Que se tem tanta gente aí passando em concurso, por que é que você justamente não vai passar? Vai passar sim, e eu quero firmar aqui o compromisso que eu vou estar aqui à disposição de vocês para, com todo carinho, com todo respeito, tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, tá, dessa disciplina e poder aí de alguma forma colaborar com vocês nessa tão sonhada aprovação, tá? A gente vai ter aqui 4 aulas de questões, de resolução de questões comentadas aqui, discutidas, né? E obviamente que a cada questão vai chegando um tema, a gente vai lembrando aqui, né, o necessário para você resolver, entender e cercar ali aquela questão, tá certo? A gente vai começar pelas questões de raciocínio lógico, ok? Que para muitos é um calo no sapato, né? Eu sei disso, né? Tem gente que diz que olha o edital e vê, se tiver raciocínio lógico, eu estou fora, né? E isso, claro, restringe muito o leque de concursos que você vai fazer, né? Porque hoje em dia, tirando os cargos de mais específicos de direito, né? De juiz, de promotor e tudo mais, a grande maioria de concursos da área fiscal, né? Que é o caso aí de vocês, ou de tribunais, de bancos, do que for, está sempre caindo aí raciocínio lógico, tá? Então é melhor que você aprenda definitivamente, passe no seu concurso, depois você se separa aí do raciocínio lógico, ok? Bom, mas vamos lá então. Temos aqui muitas questões para trazer para vocês, para resolverem. Vocês vão me ver pouco aqui na tela, na câmera, porque eu preciso cortar para a tela, para ficar riscando, explicando a questão. Vocês vão estar acompanhando, escutando a minha voz lá nos comentários, tá? Mas qualquer coisa mais importante eu volto aqui para falar direto para vocês, ok? Então vem comigo aqui na tela para a gente começar a nossa primeira questão. Julgue o item que segue a respeito de lógica proposicional. A sentença: no livro dos heróis da pátria consta o nome de Francisco José do Nascimento, o Dragão do Mar, por sua atuação como líder abolicionista no estado do Ceará. É uma proposição simples. Bom, a gente está trazendo questões do CESP e da FCC, viu, pessoal? Porque vocês estão sabendo que a ESAF não vai mais preparar, né? Não tem mais a ESAF como preparadora, organizadora de concurso. E aí, os principais, os nomes mais fortes para resolver aí as questões, para organizar os concursos da área fiscal são justamente o CESP e a FCC, tá? Então a gente vai trazer questões dessas duas bancas, tá? Então uma coisa que o CESP gosta muito de cobrar, isso é próprio do CESP, tá? E é importante vocês irem observando esses detalhes, porque sai o edital, digamos, foi FCC. Então, essa parte aqui de proposição simples e proposição composta não tem sido cobrado pela FCC, tá? Mas o CESP está sempre cobrando isso aí. E qual é a ideia do CESP? É fazer você pensar que uma proposição longa é uma proposição composta, tá? Tá errado isso. Uma proposição só será composta se ela tiver a conexão de 2 ou mais proposições simples, não é? Observe o que está dito aqui. Que nesse livro dos heróis da pátria consta o nome de Francisco José do Nascimento. Aí ele vai explicar o Dragão do Mar e consta por quê? Por sua atuação como líder abolicionista no estado do Ceará. Observe que só há uma declaração aí, de que naquele livro consta o nome de fulano por causa disso. Acabou-se. Não tem dito isso e mais alguma coisa. Não está dizendo isso ou mais alguma coisa. Percebe? Faltam aí conectivos lógicos que vão caracterizar quase sempre a composição de 2 ou mais proposições. Então, muito cuidado com isso, tá? O CESP gosta muito de fazer aí essa brincadeirinha, não é? Ela coloca uma proposição grande para você pensar que isso é uma proposição composta. Como se ele dissesse assim, ó: fulano de tal, que foi presidente da República entre os anos de tanto e teve uma gestão muito boa, assinou uma lei que deu direito a isso, aquilo mais outro. Pronto. Ele só está dizendo uma mensagem, que fulano assinou uma lei que deu direito a essas coisas todas aí. Tá? Então, isso não caracteriza uma proposição composta. Tá? E dessa forma, o item está certo.
Ok? Então, ó, já vai guardando aí. Ó. Proposição simples e proposição composta é um tema que é muito cobrado pelo CESP, tá? FCC não. Não é que não esteja no edital. Pelo que eles colocam lá, ele até poderia cobrar. Mas olhando provas passadas, a gente vê que a FCC não gosta muito, não tem costume de cobrar esse ponto aí específico, né, da distinção entre proposição simples e proposição composta. Ok? Tranquilo? Muito bem. Então, vamos para a segunda questão. Acerca da lógica sentencial, julgue o item que segue. Se P, Q, R e S forem proposições simples, então a tabela verdade da proposição se P e Q, então R ou S, terá menos de 20 linhas. Bom, aí, dessa vez, o CESP cobra a quantidade de linhas numa tabela verdade, tá? É outro ponto que a FCC cobrou muito pouco na vida até hoje, tá? O CESP não, já cobrou várias vezes isso aí. A quantidade de linhas numa tabela verdade. Isso é bem fácil, gente, e vocês não podem errar essa questão, tá? Você vai contar quantas proposições simples participam. A gente tem aqui P, Q, R e S, né? Então são 4 proposições. E a quantidade de linhas é dada sempre por essa formulazinha bem besta, ó, 2 elevado a n, onde esse n é exatamente a quantidade de proposições participantes, portanto, n igual a 4. Tá? Contou aí que tem 4 proposições simples, você vai fazer 2 elevado à quarta. Agora, é sempre 2, tá? Esse 2 é da fórmula, é uma constante. E por que 2? Bom, esse 2 se refere a verdadeiro e falso, tá? Se refere a verdadeiro e falso. Cada proposição dessa chega com 2 possibilidades, ou verdadeiro ou falso. E que também, ou verdadeiro ou falso. Quando eu associo cada uma dessas duas a cada uma dessas outras duas de que, eu já teria aqui 4 possibilidades, não é? O verdadeiro de P com o V e com o F de Q. E o falso de P com o V e com o F de Q. Então, eu teria 2 vezes 2, 4, né? Aí chega R com mais 2 valores, ou V ou F. E aí, esse 4 que está aqui também abre aqui em 2 possibilidades. Conectar com o V ou com o F, o que já vai para 8, não é? E ainda tem aqui um S que também chega com 2 possibilidades. E o 8 que está obtido até aqui, ele já se abre em 2, aí ficam 16 linhas, tá? Então, a quantidade é só você fazer isso. 2 elevado à quarta, isso vai dar 16, tá? Então, o item disse que a tabela teria menos de 20 linhas, portanto, o item está certo. Ok? Vocês não podem errar isso aí na prova, tá, gente? Isso é questão de graça. De graça. Qual é o cuidado que vocês devem ter? Por exemplo, cuidado com isso. Se tivesse uma proporção P e não Q, sei lá, se e somente se, não P ou Q. Tá? Cuidado para você não contar aí 4 proposições. P, Q, não P e não Q. Não. Só tem 2 proposições. P e Q. Não é? O não P está usando a mesma proposição P, só que negada. Tá? Não é uma nova proposição. Ok? Ela já está aí operando a proposição P através da negação. Então, aqui você só teria 2 proposições, tá? 2 proposições. Por exemplo, para fazer essa tabela, você ia precisar de 4 linhas. Ok? Então, ó, quantidade de linhas de uma tabela verdade é um assunto aí que também é bem cobrado pelo CESP. Beleza? Vamos em frente? Qualquer dúvida você vai anotando aí, tá? Para depois vai lá no plantão e manda lá. Já era na questão 2, eu tive uma dúvida e tal, para poder eu saber, tá certo? Beleza? Vamos lá então.
Bom, outra coisa que também a FCC não cobra muito, tá? O SESC cobra bem mais. Construção da tabela verdade. Vamos ver. A tabela a seguir mostra o início da construção de tabelas verdade de proposições compostas a partir das proposições simples P, Q e R. Vejam que interessante aqui. Ó. Nós temos quantas proposições? 3 proposições, não é isso? Como é que a gente quantifica aí as linhas de uma tabela? Sempre 2 elevado a n. No caso aqui vai ser 2 elevado ao cubo. Portanto, a gente vai precisar aí de 8 linhas. Observe que tem 8 linhas aí nessa tabela. Tá vendo? Ok? Muito bem. Antes de seguir com a questão, deixa eu fazer um comentário aqui. Ó. Tudo bem, a gente identificou e calculou que são 8 linhas. Mas como é que a gente preenche essa parte aqui de atribuição de valores aos termos simples participantes da estrutura lógica? Ora, você divide sempre ao meio. Então, se são 8 linhas, você divide 8 ao meio, o que vai dar 4. E você descarrega assim, ó, 4V e 4Fs. Portanto, você começa com blocos de 4, tá? Blocos de 4. Depois, você divide ao meio de novo. Então, o bloco que agora na coluna de P foi de 4, dividindo ao meio vai dar 2. Então, agora você vai ter blocos de 2. 2V, 2F. Está vendo? 2V, 2F. De 2 em 2. Ok? Passou para a próxima coluna, divide ao meio de novo. Então, metade de 2 dá 1. Então, agora, 1V, 1F. 1V, 1F. 1V, 1F, 1V, 1F. Ok? É assim que você faz, sempre dividindo ao meio. Beleza? Isso não é uma obrigação, tá? Você pode pegar uma tabela e preencher isso aí da maneira que você quiser. Ok? Até as bancas já usaram disso. Começaram botando 4 Fs e 4 Vs. Não tem problema. O que importa é que cada linha traga uma combinação de valores, tá? E todas as 8 possíveis estejam aí na tabela, ok? Então, vamos em frente aqui com o enunciado. Julgue o item seguinte considerando o correto preenchimento da tabela anterior, se necessário. Os elementos da coluna da tabela verdade correspondente à proposição P, se e somente se que, ou R, de cima para baixo, na ordem em que aparecem, são V, V, VF, VF, VV. Certo ou errado? Tá? Então, vamos trazer aqui para a tabela, guarde bem aqui qual é a proposição. Ó. Tá? P, se somente se que ou R. E vamos aqui para a tabela para a gente construir. Tá? Eu vou apagar tudo aqui para não lhe atrapalhar. E vamos aqui, ó. A tabela está um pouquinho apertado, mas vai dar. Vou botar aqui o P, tá? Se somente se que. Aí, ó, nesse momento, gente, vocês têm que dominar os operadores lógicos, tá? Tem que saber como é que o se somente se comporta em termos de valor lógico, o se então, o ou, o i, o ou, o não é? Tudo isso aí você já tem que saber. Por exemplo, esse operador do bicondicional, é o se e somente se, ele funciona assim, ó. Quando ele conecta valores iguais, o resultado dá verdadeiro. E quando ele conecta valores diferentes, aí o resultado dá falso, tá? Você pode guardar desse jeitinho, ó. Iguais dá V, diferentes dá F. Tá? Então, a gente vai conectar os valores de P com Q, ó. Então, foca nessas duas colunas aqui. Esquece a coluna do R, por enquanto, tá? Vamos aqui, ó. Onde é que os valores são iguais? Ó, iguais, iguais, iguais e iguais. Não é?
Então, aqui o resultado vai dar verdadeiro. Aqui vai dar verdadeiro. Não é? Agora, observe que nessas outras, ó, os valores são sempre diferentes, tá? Se são diferentes, o resultado vai dar falso. Ok? E assim a gente construiu aí o se e somente se, tá? Na próxima coluna, aí eu vou fazer o ou com a proposição R, não é? Lembra que era o P se somente se ou R, não é? Que já vai dar aqui o resultado final, tá? Então agora, ó, eu vou apagar isso aqui para não atrapalhar vocês, tá? Porque agora a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai conectar esses valores do P se somente se que com esses valores de R, tá? Então você vai focar nessas duas colunas. E o conectivo agora é OU, não é? Como é que funciona o OU? No caso do OU, basta um ver que o resultado já dá verdadeiro, tá? Basta ter um verdadeiro, pode ser só um, podem ser dois, se forem mais de duas proposições, 3, 4, não importa. Teve algum V conectado no OU, o resultado será V. Em outras palavras, o OU só vai dar falso se forem todas falsas. Ok? Então, no caso aqui, são duas, né? Ó, aqui tem V, logo 2, né? Aqui tem um V, aqui tem um. Ó, se liga porque isso aqui não está em jogo agora, tá, gente? São só essas duas, ó. Aqui não tem, aqui tem um V, aqui não tem, aqui tem, logo 2 e aqui tem, tá? Então, onde tem V, o resultado dá V. Tá? Então, aqui dá V, aqui dá V, aqui dá V. Aqui não tem, dá F. Aqui tem, dá V. Aqui não tem, dá F. Aqui dá V e aqui dá V. Beleza? E aí o resultado ficou desse jeito. VV, VF, VF, VV. Vamos conferir? VV, VF, VF, VV. Item certo. Está do jeito como ele afirmou. Tá? Mas só lembrando para vocês aí, ó, vocês têm que saber esse se somente se, que eu disse aí, iguais da V diferente da F, né? O ou, basta um verdadeiro, mas vocês têm que saber o ou, tem que saber o se então, né? Tem que saber o i e tem que saber o não também, tá? São 6 operadores lógicos que, à medida em que forem aparecendo aqui, a gente vai comentando para vocês, tá certo? Por enquanto, vamos ficar com esses dois, o bicondicional, se somente se, e a disjunção inclusiva, o ou. Beleza? Vamos lá? Vamos em frente, então. Próxima questão. Acerca da lógica sentencial, julgue o item que segue. Se as proposições, a afirmação foi feita pelo político e a população acredita na afirmação feita pelo político, forem falsas, então a proposição, se a afirmação foi feita pelo político, a população não acredita na afirmação feita pelo político, também será falsa. Bom, vamos organizar isso aí, né? A gente tem aqui uma proposição, a afirmação foi feita pelo político, eu vou chamar essa proposição de proposição P, tá? Proposição P. E a gente tem depois uma outra proposição, a população acredita na afirmação feita pelo político. Essa eu vou chamar de proposição Q, tá? Então, se P e Q forem falsos, tá? Ele está partindo dessa ideia, se P e Q forem falsos, ok? Aí o item afirma que, sendo assim, esta proposição agora, ó, tá? Qual é a proposição? Se a afirmação foi feita pelo político, isso é P, não é? Então, veja que tem um então implícito aqui, não é? Então, a população não
acredita na afirmação feita pelo político. Ora, a população acredita na afirmação feita pelo político, a gente chamou de quê? Se ele fala não acredita, isso vai ser não que. Tá? Então, o item diz que nessa estrutura lógica, se P, então não que, se P e Q forem falsos, essa estrutura lógica vai dar falso também. É isso que a gente vai conferir, tá? Então, vamos lá. Vamos botar aqui que a proposição P, essa é falsa, não é? E Q também é falsa. Só que observe que o Q está negado, não é? Na verdade, a gente tem não que. Então, quando a gente nega um falso, vira verdadeiro, não é? A negação troca o valor, ok? A negação troca o valor. Então, o que ele traz aí é uma estrutura desse jeito, ó. Um condicional que parte de falso para verdadeiro. Ora, um condicional, ele só dá falso se ele for configurado de V para F, que obviamente não é o caso, não é? Aí está exatamente ao contrário, está de F para V. Bom, então, ó, de V para F é a única hipótese em que um condicional dá falso. Qualquer outro, ó, de V para V, de F para V, ou de F para F, o resultado será sempre verdadeiro. Tá? Então, o item afirmou que essa composição também seria falsa e, por isso, o item está errado. Item errado, ok? Bom, veja que a gente aprendeu aqui 2 operadores mais, né? A negação, você pode gravar só assim, ó, troca. A negação troca. Se Q era falso, quando negou, ficou verdadeiro. Né? Se ela fosse verdadeira, quando negada, ficaria falso, tá? Então, a negação troca. E o condicional, que é o se então, você pode gravar assim, como eu falei, ó. Só dá falso de V para F, ok? Só dá falso de V para F. Então, veja aí que você já tem a negação, o condicional, né? Na questão anterior, o bicondicional, o ou, né? Então, você tem que saber todos esses operadores aí na ponta da língua. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Próxima questão, vamos lá. Vá anotando as dúvidas aí, tá? Eu sempre sugiro que numa dúvida você volta o vídeo e assista de novo, para ver se a dúvida sai, né? Se ela não sair, se persistir, anota e joga lá no plantão de dúvidas que a gente vai aqui responder, tá certo? Considere que um profissional é formado pela faculdade X. Seja uma condição suficiente para ele presta serviço para a empresa E. Então, um profissional é formado pela faculdade X, isso é uma condição suficiente para essa outra proposição. Ele presta serviço para a empresa E. É correto afirmar que... Bom, a questão aqui fala de condição suficiente, tá? Deixa eu dar uma dica aqui valiosa para vocês. Presta bem atenção. Vê só. Quando a gente tem um se então, a gente tem um antecedente, né? E aqui a gente tem um consequente, tá? O antecedente nada mais é do que o termo que fica no se e o consequente é o termo que fica no então. Ok? Então, se então. Então, se você tiver, por exemplo, se P, então Q. O antecedente é P e o consequente é Q. Pois bem, existe uma outra forma de a gente expressar essa ideia de condicional, que é através das condições suficiente e necessária. E qual é a dica?
toda expressão, toda proposição, todo termo que tiver aqui no se, é chamado de condição suficiente. Tá? Suficiente. Ok? Então, a proposição que estiver aqui é a condição suficiente. E a que estiver aqui no então é a condição necessária. Claro que num curso completo, num curso de teoria, não é? A gente explica isso tudo e tal. Como aqui é um de questão, a gente vai direto ao ponto de forma bem prática e objetiva, tá? Então, tudo que aparecer no lado do se, né, a proposição que aparecer no lado do se, você vai dizer que aquela proposição é uma condição suficiente para a outra. E a proposição que está no lado do então, você vai dizer que ela é uma condição necessária para a outra. Tá? Então, no caso aí, a gente diria que P é condição suficiente para Q, e diria também que Q é condição necessária para P. Ok? Uma forma prática que eu sempre sugiro para os alunos gravarem é aqui, ó. Imagina, o S de suficiente é também o S de se. Tá vendo? E o N de necessário tem no então, não é? Ou seja, a condição suficiente, o S de suficiente, é o que está no lado do se. E a necessária, que começa com N, aí esse N você vê que tem no então, né? Então, é o que está no lado do então. Tá? Então, quando ele diz assim, ó, considere que um profissional é formado pela faculdade, seja uma condição suficiente, é porque esse profissional é formado pela faculdade e tem que estar no lado do se. Ou seja, se o profissional for formado, então, o que acontece? É suficiente para quê? Ele presta serviço para a empresa E. Então, ele presta serviço para a empresa E. Tá? Veja aqui, ele ser formado é condição suficiente para que ele preste serviço na empresa E. Tá? Muito bem. Ora, partindo de que, se ele é formado, então ele presta serviço, todo funcionário que for formado presta serviço. Não é porque se ele é formado, ele presta, então todo mundo que for formado presta serviço. E dessa forma, observe aqui, ó, não existe um profissional formado pela empresa X que não presta serviço na empresa E, já que todos os formados prestarão serviço na empresa E, tá? Veja que, assim, até pelo conteúdo do que diz o enunciado, tem gente que consegue desenrolar até sem ter feito um curso de lógica, tá? Mas isso aí às vezes enrola, tá? Isso aí às vezes cresce em complexidade e você poderá se atrapalhar, tá certo? Então, fica aí a dica, ó. O que tiver no lado do se será sempre condição suficiente, tá? E o que estiver no lado do então será sempre condição necessária. Isso não tem exceção. Beleza? E a resposta aí da questão fica alternativa E. Tá? Então, vamos supor que ele diz assim, ó, sei lá, a proposição X é, vamos imaginar, necessário para Y. Aí, o que é que você vai montar? Bom, se X é necessário, o X vai ficar do lado do então. Necessário para quem? Para Y. Opa, para Y, tá? Observe que quando o X é necessário para Y, automaticamente e inevitavelmente, Y fica suficiente para X. E vice-versa, né? Quando ele disse aqui na questão que ser formado na faculdade X é suficiente para prestar serviço, automaticamente e inevitavelmente
prestar serviço na empresa é uma condição necessária para ter sido formado na faculdade X. Tá? Então, guardem aí essa dica, porque essa linguagem ela é muito cobrada. Tá? Nesse caso, ela é mais cobrada pela FCC. Não sei se você percebeu, mas a banca mudou agora, né? A gente vinha fazendo questões do CESP e agora eu trago da FCC, porque isso vai ficar variando de acordo com o exato conteúdo que a gente estiver tratando naquele momento. Beleza? Nosso tempo chegou ao final nesse bloco, mas daqui a pouco eu venho no segundo bloco com mais questões para vocês.